é do Cruzeiro. Quem será o técnico do Inter, Guimarães? Vamos lá, antes de responder essa pergunta, eu só quero refazer algumas falas desde que, e a gente vai ouvir depois, a entrevista do Abel, né? A coletiva do Alessandro, pegar na sexta-feira, a coletiva do Alessandro, mais a entrevista do Abel, a gente vai ouvir isso depois, mas eu quero colocar uma situação. Minha consciência é absolutamente tranquila, porque o que houve entre Abel e Tite foi uma coisa que eu tô repetindo, até tá chato, tô repetindo desde sexta, quinta, sei lá. É o famoso tenteado e livre, gente. O não a gente já tem, vamos só confirmar esse não, pra ter certeza que a gente vai ter. Cara, se ilude quem gosta de se iludir. Se ilude quem acha que deve se iludir. A verdade é que o Tite nunca esteve próximo de treinar o Internacional. Não esteve. Vamos conhecer os personagens, tá? Tite, Gilmar Veloz. Tite busca projeto. Gilmar Veloz busca... É um cara que sempre opta por boas escolhas de seus clientes. O Gilmar Veloz não mete cliente em roubada. Tem empresário que deixa cliente azar, o que importa é meu bolso. O Gilmar Veloz não faz isso. Ele é um empresário diferenciado. O Tite, ele busca carreira, tá? Fiz uma pergunta ontem para vocês aqui no programa. É uma boa pegar o Inter hoje? Vamos lá, é uma boa pegar o Inter? Então o torcedor se iludiu ou se sentiu iludido. O fato é que o Tite... iludiram o torcedor. Ou iludiram o torcedor. Ou tudo ao mesmo tempo. O fato é que, pelo menos para mim, eu tinha certeza, sabe por quê? Porque o Tite opta por projeto, o Gilmar Veloz por carreira e tudo isso precisa de dinheiro. O Inter não tem dinheiro, o Inter não tem projeto e o Inter hoje não é uma boa para um treinador do quilate do Tite. Houve uma grande falsa ilusão e depois eu venho sobre quem será o técnico do Inter, eu precisava dizer isso. Mais um, Magrão, mais um, Guimarães, vai me entender, mais um auto-engano. Ah, sim. Mais um, ou seja, a sensação que dá é que o Inter não aprendeu absolutamente nada com o que viveu recentemente. Magrão, Tite não vem. Eu acho que poucos programas, e a gente comentou isso aqui nos bastidores, né? A gente sempre quando vê essa situação do Tite, eu até recebi algumas mensagens no meu Instagram, pô, Magrão, tá pessimista, por que o Tite não pode trabalhar no... Porque era inviável. E quando a gente falou, quando a gente comentou a situação do Tite, o que o Inter fez? Ligou pro Tite. Tite, tu tem interesse? Ou Gilmar Veloz? Porque o Tite está no mercado, está disponível. O Inter é uma equipe grande. Mas em momento algum teve o dia D, isso criou uma expectativa no torcedor. Eu estava esse fim de semana na praia, o Tite vai vir, Magrão? Falava, cara, não vai vir. E não é só pela parte financeira, é porque, como bem disse o Guima, o Tite queria um projeto. E isso nem chegou a ser apresentado porque o Tite, justamente por ser gaúcho, tá, mas o Tite é gaúcho, quer vir ficar aqui, morar no Sul porque ele é gaúcho. Não, justamente por ele ser gaúcho, ele entende o que está acontecendo no Internacional hoje. Então era inviável. E nós aqui falamos, tomamos um pouco de porrada, né, nesse fim de semana, tomamos porrada de todo lado. Pô, o Donos aí tá meio pessimista em relação ao Tite, porque o Inter é grande. Não, a gente tá tentando ser o mais realista possível com o torcedor. Então era inviável e para mim não é surpresa, novidade nenhuma. Poderia ser o Cruzeiro, poderia ser outra equipe, mas não seria o Inter. E a gente sabia disso aqui desde o início e a gente está tentando passar isso pro nosso telespectador. Mas eu vou te dizer o seguinte, tá? Cara, uma coisa que eu não gosto assim, no jornalismo e que acontece muito é o efeito manada. Assim, quando alguém tá por cima, as pessoas só elogiam, assim, transformam num rei, assim, se tu fizer uma vírgula sobre o profissional, tu é o pessimista, tu é o que não sabe nada. E aí tem o contrário também. Às vezes tá todo mundo só batendo, se tu faz um elogio, por que tu tá defendendo o fulano? Não, é que eu gosto de justiça e equilíbrio. As pessoas, elas não são 100% boas e elas não são 100% ruins. Os profissionais são da mesma forma. Por que eu estou colocando esse contexto? Porque eu quero dizer o seguinte, o presidente do Inter nesse momento tem apanhado muito. E de fato, o trabalho dele é péssimo, ele quase levou o Inter para a segunda divisão, ele tem que ser, sim, muito criticado por tudo que aconteceu em 2025. Mas agora eu estou isolando o caso Tite, tá? Deixando bem claro, isolando o caso Tite para falar especificamente sobre isso. A obrigação do presidente era ligar pro Tite, gente. Era tentar o Tite. Eu não vou criticar ele ter tentado o melhor treinador do país, eu vou elogiar ele de ter tentado. Agora, como o próprio Magrão trouxe como informação aqui, de cara já houve uma negativa.
E aqui eu quero mandar um abraço para o Silvio Benfica, nosso colega aqui da Bandeirantes, dos donos da Bola Rádio, que conversou com o Tite e o Tite disse para ele, olha, eu já tenho um pré-acerto com outro clube. E isso foi informado aqui na Bandeirantes na sexta-feira. Então ninguém é pessimista. Nós somos realistas. Eu acho que todo mundo aqui queria ver o Tite trabalhando no Inter, trabalhando no Rio Grande do Sul. É um grande treinador trabalhando aqui na nossa aldeia. Mas nós trabalhamos com informações mas as pessoas e não entender. com ilusão. É isso. Não significa torcer contra. Ninguém estava aqui secando a contratação Claro do Tite. não, Pelo né? contrário, a presença do Tite no Rio Grande do Sul... Só um pouquinho, Guimarães. A presença do Tite no Rio Grande do Sul engrandece o futebol gaúcho e a imprensa gaúcha. Sem sombra de dúvida. O ponto é, hoje... Torcedor colorado, eu sei que é duro admitir isso, mas hoje o teu clube é um clube que deve para todo mundo. Isso. Hoje o Internacional é um clube que não tem credibilidade com ninguém. E essa é a crítica que tem que ser feita ao presidente. É isso. Isso é culpa O dele. Inter, por conta da gestão Barcelos nesses 5 anos, o Inter deve comissão para empresário, o Inter deve para clube, o Inter deve para jogadores, o Internacional deve para todo mundo. Hoje o Inter é um clube sem credibilidade. Gilmar Veloz é um dos maiores empresários desse país. Vocês acham realmente que o Gilmar Veloz não conhece a realidade do Inter? Que o Tite não conhece a realidade do Inter, que os treinadores não se conversam, que os empresários não se conversam. O Inter está devendo para praticamente todos os empresários que fez negócio recentemente. Mas a realidade não é só o Inter, não. O Grêmio também tem a realidade do futebol gaúcho hoje faz com que o Tite não venha trabalhar no futebol gaúcho, não que ele não queira. É que a realidade é outra, a nossa realidade de Inter e de Grêmio é outra. O Inter, todo mundo sabe que financeiramente está falido, é uma palavra muito forte, mas está a necessidade de dinheiro é gigantesca. E conhecendo um pouco o Gilmar Veloz, ele quer pro treinador dele, né, com o cara que ele cuida há muitos anos, estrutura, o lado financeiro eu sei que pesa, né? E a gente sabe que o Inter não tem dinheiro para pagar o Tite em dia, e o Gilmar também sabe disso. Aonde levaram o Tite? Pro Cruzeiro, que é o time mais organizado, tem um time dentro de campo. Tem uma SAF ali. Tem uma SAF, tem dinheiro, sabe que vai receber em dia. É que para mim, Luiz, tão grave quanto não ter dinheiro é não ter projeto. Projeto treinador isso, assim, Não compra tem, projeto. o Tite vai comprar projeto, gente, tem uma situação assim que é muito... por isso que dá uma Historicamente, dá uma pode ver, agonia o Tite até, só vai pra dá uma sim, agonia estruturado. até, com todo o respeito a quem acreditou. Mas era um trabalho muito simples de conectar o neurônio 1 com o neurônio 2, juntar os dois, e tu ia perceber racionalmente que não teria como. Aí vieram aquelas coisas que eu adoro no futebol, né? O coloradismo do Tite, mas a vontade dele de ficar aqui. Eu alertei isso ontem, não sei o que. Cara, não surtem. Eu alertei isso não ontem. Pirem, ele é profissional, ele está pensando na carreira dele, ele está certo com isso, tá? O único que vê... Vamos voltar, Luiz, para a realidade. A realidade foi dita por vocês. O Inter é um clube devedor. O Inter não tem projeto. Sabe o que significa? Que tu vai ter que adaptar as circunstâncias para trazer um treinador. Esquece o cara de ponta, pô. Rapidinho, Magal. E outra, para com esse negócio de achar que o treinador, o Tite, veio pro Inter porque ama o Inter. Exato. Para com isso. Isso aí não existe mais. Até porque o Tite é gremista. Né? Tudo bem. E outra, se ele tivesse ido pro Grêmio também... Se ele tivesse ido pro Grêmio também, mas ele é profissional. Ele é profissional. Eu sei que sim, é só porque muitas pessoas falaram assim, ele ama o Inter. Não, se o Grêmio não tiver projeto, não tiver dinheiro, ele também não vem. Ele não vem. Gente, olha só, o que a gente está falando aqui, e eu bati nisso ontem, que a grandeza do Inter, eu vou colocar o Grêmio, que o momento, se não fosse, foi 4, 5 pontos de diferença ali, também... Não, e se não fosse as contratações no meio do ano, ia também brigar. Então assim, a grandeza do Inter e a grandeza do Grêmio, ok, ela tá ali posta. São campeões do mundo, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, Copa do Brasil. O momento é outro. Quando você vai conversar com um treinador como o Tite, para um time que precisa se reestruturar, não é o Tite. O Tite vai querer um time pronto. O Tite não vai estar numa sabatina de 1, 2 anos lá em casa, agora eu vou pegar um time para reestruturar um clube. O Tite não quer mais isso. No último ano de uma gestão. O Tite não quer mais isso. E outra. Então, o Inter tem que buscar um treinador que tem uma mentalidade de reestruturação. O Inter vai perder jogadores e não vai trazer jogadores ao mesmo nível. Se perder o Vitão, que está na eminência, perdeu o Vitão,
não vai trazer um zagueiro. Quem tá jogando é o Cleiton Sampaio. E quem vier vai ser nesse nível. Então, o treinador que vier é um treinador que tem que estar preparado para essa reestruturação. Esse treinador não é o Tite. O Tite quer jogar uma Libertadores, quer ganhar um brasileiro. Outra coisa, Claro. outra coisa que eu sei que o Tite, eu trabalhei com ele, ele pensou nisso. Ele vem pro Inter e dá errado, cuidado, hein? Tu sabe como que o Perfeito, Luiz. Cuidado, que o futebol é dinâmico. Ainda mais que ele tá retomando agora. Ele tá retomando agora. Quanto tempo ele ficou sem trabalhar? Mais de um ano. Um ano e meio. Luiz. Então, tu acha que ele corre esse perigo de fazer um mau trabalho no Internacional? Aí tu ia ficar na dúvida em Mas relação a aí, ele? mas aí cai na pergunta do Guimarães fez Cuidado. para nós ontem. Cuidado. Quando você vai ver o percentual de dar certo e dar errado, o de dar errado é muito maior. Claro, foi o que ele falou. Claro. E aí eu quero O percentual de dar errado é muito maior. E aí eu muito quero maior. colocar uma situação para vocês em cima disso que o Luiz está falando, que eu concordo totalmente. Olha só, o Renato fez um trabalho ruim no Grêmio em 2024. O maior ídolo da instituição saiu daqui com todo mundo pé da vida, dizendo que o Renato era horroroso, que isso, que aquilo. Muitas críticas. Muitas críticas, tá? Esse mesmo Renato já ganhou com o Grêmio a Copa do Brasil depois de 15 anos, a Libertadores, inúmeros campeonatos estaduais, grenais, etc, tá? Renato campeão em outros lugares, sai do Grêmio e faz uma baita campanha no Super Mundial com a equipe do Fluminense. Aí eu pergunto, será que o Renato era ruim? Ou o Grêmio passou por uma enchente Perfeito. e o grupo era muito ruim? E eu não estou tirando a responsabilidade do Renato, ele também tinha responsabilidade. Mas é que foi colocado só no Renato a responsabilidade. Vou para o próximo exemplo. Quinteiros, campeão argentino, não foi com Boca, não foi com River, foi com Vélez. Ele veio para o Grêmio e foi colocado como um treinador horroroso no Grêmio. O trabalho dele realmente não foi bom, ele não tomou as melhores decisões, mas também um grupo ruim. Veio o Mano Menezes. Tinha salvado o Fluminense no ano anterior, todo mundo dava como certo o rebaixamento. Vem, faz um trabalho no Grêmio de segurança. Qual foi a finalização da crítica em relação aos três? Que os três eram ruins. Ninguém falava nada sobre o grupo de jogadores. Se demorou muito. Teve que o Felipão ir em rede nacional falar que o grupo do Grêmio era fraco para começar o debate sobre a qualidade do elenco. Por que eu estou fazendo tudo isso, Gamba? Para dizer o seguinte, se o Tite assume um time fraco do Inter, como hoje é, não sei se vai se reforçar, hoje é fraco, e o Tite vai mal, ninguém vai falar que o grupo é fraco. Vão dizer que o Tite está ultrapassado. Então certeza. o Tite tem que pensar na carreira dele. Lógico. Vai para onde tem qualidade, que é o Cruzeiro. A Ele gente pensou. aposentou treinador, eu tô É falando... que sempre a culpa é do treinador, gente. Não pode ser assim. Exatamente. O público em geral, a imprensa, a opinião pública, o meio do futebol já aposentou, torcida, já aposentou 300 treinadores julgando o cara como ultrapassado, como se as pessoas pudessem enxergar o que é ultrapassado e o que não é ultrapassado, né? Olha, eu vou te dizer, mais de 70%, 80% das vezes é uma questão de contexto. E por isso que eu já dou um passo à frente, inclusive no nosso debate aqui, tá? O treinador que o Inter for pegar, ele tem que estar integrado a contexto. Não interessa se o cara foi campeão argentino pelo Colón, e eu acho que é bom treinador. As informações eu fui pesquisar, falando do Eduardo Domingues, se trata de um bom treinador. Ah, campeão argentino pelo Colón, campeão... Atual campeão agora com o Estudiantes. Com o Estudiantes agora. Com o Estudiantes agora. O cara foi vencedor lá. Se não houver uma ideia, assim, ó, plena do que é o contexto, e o contexto do Inter é brutal. Gente, o contexto do Inter, ele vitima. O contexto do Inter, ele derruba. O contexto do Inter, ele aniquila reputações atualmente, gente. Prestem atenção. Perfeita fala. Perfeita. Bons jogadores são tidos como péssimos. Bons profissionais são colocados, apontados como ruins. Muita calma nessa hora. O Internacional dos últimos 15 anos, que é o período sem títulos, tá? O Inter dos últimos 15 anos é o time do... o Lucas Lima é o cara que dá certo lá, o Léo Ortiz é o cara que dá certo lá, o fulano é o cara que dá certo. Por quê? Aqui eram ruins e lá... Não, porque o contexto está matando. O contexto do Inter está matando. Mas o Inter aprendeu isso. Aprendeu. Primeira semana pós-epopeia do vexame, o Inter foi no Tite e iludiu e se auto-enganou. Será que o Inter está aprendendo mesmo? Impecável fala, Guimarães. Eu preciso avançar aqui para a gente analisar o perfil desse novo técnico.